Queridos, o tema de hoje à noite é a quarta ministração e eu vou encerrar esse assunto hoje dentro dessa série que ministramos esse mês sobre eternidade. Quem aqui pegou as 4 ministrações com essa includência de hoje? Levante sua mão. Amém. Então, eu acredito que esse ensino que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja, eu acredito que ele deve ter provocado mudanças no seu coração. No meu produziu. Na minha vida, essa palavra causou muito impacto na minha vida. Muitas coisas na minha vida eu reavaliei. Muitas coisas na minha vida. Reavaliei, não baseado em parâmetros, ensinado em cursos, naquilo que eu aprendi pelos livros, mas com a perspectiva eterna, com toda sinceridade, eu digo para vocês, fui muito impactado com as leituras, li os 4 evangelhos esse mês, Mateus, Marcos, Lucas e João, estudando os 4 evangelhos, todo esse assunto, junto com Apocalipse, um livro de um autor chamado John Bevere, Movido pela Eternidade, que eu já havia lido e voltei a ler novamente. Esse livro inspirou bastante esse conteúdo que eu ministrei esses 4 dias. Estudei uma apostila no computador, do Verbo da Vida, uma apostila que eu a tenho de muito tempo sobre escatologia. Estudei o livro do Rema, da matéria escatologia, que é ensinado no Rema, inclusive vai ser, eu creio que a próxima matéria dos amados alunos lá no curso, essa próxima matéria de vocês. Estudei essa matéria o ano passado no Rema, e além disso, há um conhecimento acumulado dos meus 26 anos servindo a Deus, que a gente vai agregando conhecimento com o passar dos anos, não é? Com tanto acúmulo de estudo e tudo mais. Então, não foi um assunto passado para a igreja à base de informações assim, de internet, pesquisa, eu não assisti nenhuma ministração na internet, se bem que eu não sou contra, tem fontes boas. Não fui atrás de pesquisa no Google, tem fontes boas também, mas a maioria não é boa, porque principalmente sobre esse assunto que há uma divergência muito grande de interpretações e opiniões. Eu queria pedir para que alguém lá embaixo chamasse Júnior de Fábia, porque ele me passou uma mensagem que estava muito ansioso para ouvir esse assunto hoje, e eu não estou vendo ele agora aqui, então de repente ele se distraiu lá embaixo. Então foi todo um acumulado. Essa semana eu tive um sonho impactante, acordei chorando, um sonho, você sabe quando um sonho é um simples sonho da sua mente, e sabe também quando o sonho é um sonho categoricamente espiritual. E esse sonho foi espiritual e diz respeito exatamente ao futuro, à eternidade. Eu não vou compartilhar porque ele é mais particular meu do que propriamente algo para a igreja. Amém? Então, eu quero concluir esse assunto de hoje. E eu gostaria também que você repensasse a sua vida como um todo, como um cristão. Já que todos que estão aqui hoje, creio eu que são cristãos. Se alguém não é ainda, depois de ouvir esses 4 assuntos, esses dias, eu creio que você também deve repensar essa sua caminhada, não é? Então, o assunto de hoje fala sobre o juízo final e o estado eterno. Então, essa parte do juízo final é um assunto que vai ser para a gente só conhecimento, na verdade, mas nós não estaremos nesse julgamento, amém? Então diga comigo, eu
não estarei no juízo final. Amém? Nós não estaremos participando desse julgamento do juízo final. Ensinamos na semana passada que o juízo que nós vamos estar adiante é o juízo da recompensa, né? O tribunal de Cristo para a recompensa, que é aquilo que eu falei na semana passada. Mas o juízo final será a martelada divina sobre a raça humana. É a última martelada sobre a raça humana. E o estado eterno, aí sim diz respeito a nós. Amém? Nós precisamos entender muito bem essa questão do estado eterno. Como vai se dar? Né? Muitos crentes pensam assim, que depois da morte vai estar no céu, e no céu vai ser aquele negócio de ficar lá o tempo todo somente com a mão levantada, adorando a Deus, né? E eu conheço muitas pessoas que cresceram com esse entendimento, né? De que o céu, mas vai fazer o que no céu? Adorar a Deus na eternidade toda, né? Quem cresceu ouvindo isso, né? Então, é isso aí, né? A maioria foi com essa concepção, não é? Então, nós vamos entender que o estado eterno não é só isso, vamos clarear muitas coisas ligado a isso. Então, o texto dessa ministração é Apocalipse. Nós vamos abrir muito Apocalipse hoje. Tem pelo menos aqui umas 20 citações de Apocalipse e nós vamos abrir todas hoje, amém? Então, se você trouxe Bíblia impressa, é importante que você grife em sua Bíblia essas passagens. Se você trouxe o seu celular, vai usar a Bíblia digital. Cuidado para, quando acessar a sua Bíblia digital, não se distrair e partir para a rede social, né? Então, exerça domínio próprio. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20. E olha só, falando também de Apocalipse, é interessante porque muitos crentes, eu creio que a maioria aqui não, porque a maioria dos que estão aqui se converteram na palavra da fé mesmo, né? Mas outros crentes que já são bem mais antigos, como Eliane, que já tem 500 anos de igreja, certamente já, né, como o pastor Kelmer, pastor Heleno, né, que já são centenários de igreja. Eu creio que Simone também, minha cunhada, que é crente desde de criança. Então, esses mais antigos na fé, não na idade, tá? Esses mais antigos na fé, certamente são sabedores que, assim, muitos crentes têm medo de ler Apocalipse. Quem aqui já ouviu falar de crente que tem medo de ler Apocalipse? Baixa a mão. Agora, eu não vou perguntar quem aqui tem medo de ler Apocalipse. Tá bem? Ler Apocalipse é uma bem-aventurança. A Bíblia diz, inclusive, feliz aquele que lê o livro dessa profecia. Então, assim, é algo precioso de a gente ler. Eu já conversei com um pastor mesmo, que ele disse assim para mim, eu nunca estudei Apocalipse e nunca preguei absolutamente nada na igreja sobre esse assunto. Eu fiquei assim, uau, né? Como, né? Como a igreja nunca ouviu falar sobre esse assunto. E olhe que o que abordamos aqui nesse mês não foi tudo relacionado à escatologia. Os irmãos estão entendendo? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Eu não falei de anticristo, eu não falei da batalha do Armagedon, eu não falei em detalhes dos juízos de Deus sobre a terra, da ira, das taças, dos selos. Então, assim, porque a proposta não era falar sobre escatologia como um todo, nem sobre a besta, nem a grande tribulação, nem sobre o arrebatamento. Eu apenas mencionei algumas coisas, porque o foco foi falar sobre a eternidade. Amém, queridos? Então vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, que trata exatamente sobre o juízo final. Diz bem assim, versículo 11, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado.
No caso aqui, quem era? Não. Aqui era Deus, o próprio Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Aqui não está falando de estatura, mas de posição social. Aqueles mais importantes e os menos importantes. Aqueles que têm grande posição de autoridade e aqueles que não têm autoridade. Por isso que ele fala sobre grandes e pequenos. Tá bem, queridos? E ele diz bem assim, em pé diante: livros foram abertos. Olha o que ele diz no plural: livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Qual livro? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Mas o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que aqui é o inferno, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados aonde? No lago de fogo. O lago de fogo é o quê? É a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que é que você diz depois disso? Glória a Deus ou misericórdia? Misericórdia. Esse julgamento divino vai ser sobre todas as pessoas que viveram na terra. Todos que viveram na terra. Todos. Desde a época de Adão, desde Adão, entenda isso aqui. Deixa eu só puxar essa linha do tempo aqui. Desde a época de Adão, não que Adão esteja aqui sendo julgado, porque eu disse para vocês na ministração, em uma dessas ministrações, que eu creio que Adão foi para o céu. Ele pecou, foi naquele momento separado, mas depois, para se achegar diante de Deus, o Senhor matou um animal, vestiu Adão com a pele de animal, ensanguentado, isso tipificando a redenção através de quem? De Jesus. Então, eu creio que Adão foi para o céu. Então, naquela época, no caso, para o seio de Abraão, não é? Então, Adão e tantos outros. E quem são esses outros aqui, então? São todas essas pessoas que viveram até a batalha do Armagedon. Todas as pessoas. Por quê? Eu tenho que passar essa informação. Bom, após o período do milênio, que é chamado os 1000 anos com Cristo, a igreja é arrebatada, vai para o céu, como eu já expliquei aqui. Lá no céu, a igreja recebe a sua recompensa, participa das bodas do Cordeiro, a igreja. A igreja espera, nesse tempo no céu, na terra está acontecendo a grande tribulação, que é um tempo de 7 anos. Nesse período de 7 anos, na grande tribulação, há pessoas que serão salvas, porque elas não vão aceitar a marca da besta, e elas não vão se submeter ao anticristo, ao sistema do anticristo. Então essas pessoas serão salvas, mas certamente a maioria dessas pessoas serão decapitadas, porque o sistema de controle vai ser muito grande, e não há como uma pessoa escapar à terra sem ser confrontado sobre a sua decisão de entrar no sistema do anticristo ou não. Aí é quando lá em Apocalipse a Bíblia diz
que aparece no céu uma multidão, e diz que essa multidão de milhares e milhares são os que vieram da grande tribulação. Então essa é a última leva de pessoas que ressuscitam para poder então, que morreram, logicamente ressuscitam para entrar no céu, e aí Jesus então coroá-los, recompensá-los, e aí então todos descem com Cristo para implantar aqui na terra os 1000 anos. E então, durante esses 1000 anos, não vai haver morte. Satanás estará em que condição? Preso, acorrentado, Satanás. Então vai ser 1000 anos, aonde Cristo vai recuperar a terra, vai restaurar as coisas, vai estabelecer o seu governo, etc. e tal. Não haverá morte, mas a população vai continuar fazendo o quê? Essas pessoas que viverem na terra durante os 1000 anos vão continuar casando, tendo família, não os santos que vieram reinar com Cristo, porque estarão com o corpo glorificado e não vão mais casar nem dar-se em casamento. Então esses não vão casar. Então no período do milênio vai haver aqui na terra 2 tipos de pessoas: os naturais e os com os corpos glorificados. No final dos 1000 anos, Satanás vai ser o quê? Ele vai ser solto. Como o diabo vai ser solto, ele vai conseguir ainda enganar muitas pessoas ainda. Ele vai enganar muitas nações que vão se reunir para confrontar com o Senhor na chamada batalha do Armagedon. E nessa batalha, muitos vão morrer, haverá um derramamento de sangue terrível. No vale, aonde vai ter essa batalha do Armagedon, há uma profecia que diz que o nível do sangue vai chegar à altura da boca de um cavalo. Imagine o cavalo em pé, normal, aonde bate a boca de um cavalo? Mais ou menos aqui. Então, nesse lugar, vai haver um vale e o sangue vai estar num nível da boca de um cavalo. Vocês imaginarem quão sangrenta será essa chamada batalha do Armagedon. Então, nessa batalha, vai haver essas mortes. Aí, então, o Senhor vai vir julgar essas pessoas. Então, o julgamento vai se dar desde Adão até esses que morreram na batalha do Armagedon. É importante saber disso para a etapa que eu vou falar mais à frente. Mas não serão somente essas pessoas que serão julgadas. Quem mais vai ser julgado também? Vai ser julgado todos os demônios que se rebelaram junto com Lúcifer contra Deus. O próprio diabo vai ser também julgado no dia do juízo, porque a Bíblia diz que ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo. E também uma outra categoria de demônios que estão em prisões eternas. Vamos ler Judas, versículo 6, bem pertinho de Apocalipse. Judas 6. Todos encontraram? Judas é vizinho Apocalipse. Judas 6 diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Ok? Então, pastor, explique então quem são esses anjos. Não vou explicar hoje porque o assunto não é esse. Mas eu ainda vou fazer na igreja uma série só sobre anjos e demônios, para compreendermos que são demônios, principados, potestades, entendermos o que são anjos, querubins, serafins e seres espirituais. Tudo isso, então, a gente vai deixar para um outro assunto, ok?
Então não se atenha por enquanto a saber quem são esses anjos. Só mostra que há uma diferença, porque diz assim, que esses aqui, eles estão presos em correntes eternas, acorrentados para o dia do juízo. Então é uma categoria diferente. Por quê? Porque os demônios que se rebelaram contra Deus junto com Lúcifer, esses demônios estão aonde? Estão aonde estão presos eles? Não, eles estão soltos. E não são poucos não, né? Legião, 6.000. Uma legião de demônios são 6.000 demônios. Então imagine. Então tem muito demônio perturbando a raça humana por aí. Então serão os humanos que não se submeteram a Deus, os humanos que rejeitaram Jesus, aqueles que conheceram Jesus, mas abandonaram a fé em Jesus, os demônios, o próprio diabo e também esses outros demônios. Agora eu pergunto, o que é que eles têm entre si? O que é comum entre eles? Entre esses demônios, o próprio diabo e toda a raça humana. O que há em comum é, todos desobedeceram a Deus, ou se rebelaram contra a sua autoridade. Fica a pergunta, você está trilhando um caminho de obediência a Deus? Lembra daquela palavra que eu ministrei quando disse bem assim, Jesus, por que você me chama Senhor, Senhor e não faz aquilo que eu mando? Lembra que muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz o quê? Curei, expulsei demônios, fiz tanta coisa, e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, a desobediência à palavra de Deus, a rebelião contra a autoridade de Deus, coloca o ser humano em uma condição de perigo muito grande. É só um despertamento para você. Agora, a partir do versículo 11 de Judas, olha o que ele diz ainda. Ele diz, ai deles, agora falando sobre os homens, pois seguiram o caminho de Caim, quando buscando lucro caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes são homens, são rochas submersas, nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. Olhem para cá agora. Muitos pastores também vão entrar no julgamento. Muitos que se dizem pastores, mas que só apacentam a si mesmo. Que ao invés de apacentar o rebanho, destrói o rebanho. Amém ou ai de mim? Digam amém. E ele diz mais. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem o quê? Sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Diga mais uma vez, misericórdia. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Enoque disse, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Para fazer o quê? Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Diga comigo, misericórdia. Então, a raça humana vai ser julgada, os demônios serão julgados, Satanás será julgado, e os anjos que se rebelaram contra Deus,
todos serão julgados. E o juízo de Deus, ele é perfeito. Amém, queridos? Então, no dia do juízo final, não vai haver mais chance de perdão. Embora as pessoas que lá estiverem possam até clamar a Deus por misericórdia, mas não vai ter mais chance. A Bíblia diz aqui bem assim, que eles vão tentar até argumentar contra Deus. Eles vão tentar até convencer a Deus de que não foi por isso, não foi bem assim não. Diz bem assim, no versículo 15, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito dos seus atos. Então Deus vai convencê-los, porque eles vão tentar mostrar para Deus que o que eles fizeram tinha uma justificativa. Não, eu fiz isso por causa de alguém. Eu fiz isso porque eu fui obrigado. Eu fiz isso porque eu fui pressionado. Eu fiz porque eu fui enganado. Então assim, vai tentar apresentar a Deus todo tipo de desculpa. Mas não vai haver desculpa, não vai haver mais perdão e não haverá mais misericórdia. Diga comigo mais uma vez. Misericórdia. Não haverá outra chance para rever as decisões da vida. Não, agora Deus, porque eu quero voltar atrás, não tem mais como. Não tem mais como. Ainda que aquele que vai estar diante do juízo final vai saber que estará ali, porque um dia recusou obedecer a palavra de Deus. Negou Jesus Cristo. Lembra o que ele disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu farei o quê? Eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Não, mas Jesus sabe que eu fiz a obra dele. Jesus sabe que eu ia para a igreja. E ele vai fazer o quê? Não conheço. Diante do trono de Deus, ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então não adianta mais tentar rever as decisões. As nossas decisões, elas têm que ser pesadas aqui. Amém, queridos? Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 21. Versículo 8. Mas, quem, amados? Os covardes. Olhem para cá. Esses covardes aqui, esses medrosos, não é os medrosos que têm medo de barata, não. Diga glória a Deus, minha filha. Não são os medrosos que têm medo de barata. Não são os medrosos que têm essas fobias, medo de altura. Isso aí, esses medos, essas fobias que você tem, só lhe faz perder e desfrutar do melhor de Deus. Amém? Mas nesse caso aqui, esses medrosos, esses covardes aqui, sabe quem são? São aqueles que negaram Jesus. Que diante de uma pressão, ou diante de uma sedução do diabo, diante de uma investida do diabo, essas pessoas fizeram o quê? Negaram Jesus. Esses são os covardes. Covardes que diante da ameaça da besta, ou você aceita a marca da besta, ou o quê? Ou vai morrer. Então muitos vão fazer o quê? Não vou não, então pode botar aqui, pode carimbar minha testa. Foi o quê? Covarde. Se vocês não acompanham tanto assuntos ligados a missões e à igreja perseguida, irmãos, tem tantos cristãos morrendo por aí, irmãos. Tem tantos cristãos morrendo por aí, sendo chamados de mártires.
o Estado Islâmico tem matado muitos cristãos, muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes que não têm se dobrado às ameaças deles. Assim como foi Estevão, o mártir, assim como os primeiros cristãos que foram mártires, que não negaram a Jesus diante da ameaça do imperador, de autoridades e autoridades que não negaram. Então, esses são o quê? Corajosos. E aqueles que negaram Jesus são os medrosos, os covardes. Quem mais? Ele diz aqui, além dos covardes, os incrédulos. Incrédulos. Aqueles que realmente falam, não, eu não creio em Deus. Não, Deus não existe. Não, não existe não. Não, não tem não. Negócio de Deus, que Deus nada. Não, 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 não. Eu não creio em Deus. Não, não, não. Um incrédulo. Um ateu. Quem mais? Os depravados. Os abomináveis. Então vamos lá. Quem mais? Os assassinos. Então, quer dizer que aquela pessoa que matou um ou outro e se converteu em um assassino? Não. Aquele que matou alguém, mas aceitou Jesus, se arrependeu, se tornou uma nova criatura, não é mais um assassino, é uma nova criação em Deus, um novo homem. Agora, aquele que matou ou continuou matando ou não se arrependeu, ele é um assassino. Então, os assassinos. Quem mais? Os que cometem imoralidade sexual. E aí você pode colocar tudo isso que eu falei antes. Os que praticam o quê? Feitiçaria. Quem mais? Os idólatras. E todos os mentirosos. Pronto. Agora, esses mentirosos aqui, e aquele crente que mente? E aquele crente que mente? O crente mente ou o crente não mente? Mente, mas não deveria. Mas o crente mente. Uma coisa é a pessoa mentir, digamos assim, por alguma pressão, por alguma coisa, ele escorregou, derrapou, pecou e mentiu. Outra coisa é ser um mentiroso. E ele diz aqui, olha, o mentiroso é aquele que vive na prática da mentira. Ele mente tanto que a mentira para ele é uma verdade. Então, é um mentiroso. Bom, sabendo disso, você deve pensar assim, se eu cometo esse pecado da mentira, eu tenho que rever a minha vida. Eu estou pecando com a mentira, mas me arrependendo e procurando mudar, ou eu estou mentindo e me tornando um mentiroso? Porque os mentirosos ficarão fora. O lugar deles será onde? No lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque morreu uma vez, de morte natural, agora está diante de Deus, ressuscitou, está diante de Deus agora. E os ímpios vão ressuscitar, pastor? Sim, todos eles vão ressuscitar. A Bíblia diz que os mortos, que o mar, todos vão devolver o quê? Os corpos, para que eles ressuscitem nos seus corpos, compareçam diante de Deus e sejam o que então? Sentenciados à morte espiritual, que é o quê? A separação eterna de quem? De Deus. Diga comigo, misericórdia. Então, no juízo final, todos receberão a sua condenação eterna, saberão do seu sofrimento eterno, mas haverá uma diferença de rigor nesse sofrimento.
Deixe aberto em Apocalipse e vamos para Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Quem já encontrou? Mateus 10:15 diz bem assim: eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá o que, amados? Menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha o que ele diz: haverá menor rigor. Ou seja, no dia do juízo, algumas pessoas serão julgadas de uma maneira mais severa e outras não. Embora todos estarão condenados para a eternidade sem Deus, todos vão ser colocados no mesmo lugar, no lago de fogo, com enxofre, mas mesmo lá, alguns vão sofrer mais do que outros. Só em saber que vai estar lá a morte, o diabo, os demônios, o anticristo e a besta, já não é uma boa companhia para ninguém. Não é verdade? Agora, quando se pensa no ambiente, aí é pior ainda. Bom, vamos para Mateus 23:14. A mesma coisa aqui é dita. Mateus 23:14, olha o que ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem o quê? Longas orações. Por isso serão castigados mais o que? Severamente. Então, todos receberão a sua punição, mas haverá uma diferença de punição. Todos entenderam? Diga comigo: eu não estarei lá. Agora diga em nome de Jesus. Apocalipse 20. (14 e 15). Vamos só fechar com esse assunto. O 10, o 14 e o 15. Ele diz: o diabo que as enganava foi lançado aonde? No lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Aí você vai dizer misericórdia? Não. O diabo não diz misericórdia, não. Ele deve dizer amém. Como disse, deve dizer assim seja. Amém? Não pode dizer misericórdia para o diabo, não. Agora, versículos 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Pronto. Aqui encerra essa parte no que diz respeito o quê? O juízo final. Aonde vão viver eternamente, ou passar eternamente o seu tempo os ímpios. Qual é o lugar que eles vão residir? No inferno? Quem acha que é no inferno, levante a mão. Não. O destino deles é chamado o lago de fogo. Fechado? Quem vai estar no lago de fogo? Os ímpios, aqueles que abandonaram a sua fé, que não foram fiéis, o diabo, o falso profeta, a besta, que é o anticristo, os demônios e os anjos que se rebelaram contra Deus. O destino eterno deles será esse. Agora, e os crentes? Os salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles vão viver eternamente aonde? No céu? No céu? Não. Na terra? Aonde na terra? Os salvos vão viver na Nova Jerusalém. Diga aleluia!
Diga, ô glória! Diga, essa é a minha casa. Aleluia! A Nova Jerusalém. Vamos repetir? Reprisar? Aí tem tempo ainda hoje, viu? Vamos reprisar. Os 1000 anos, os crentes descem com Jesus. Eu digo os crentes, os cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vão reinar com ele aqui durante quanto tempo? 1000 anos aqui. Vai para a batalha do Armagedon, mas nós nem vamos já nossas mãos. Jesus vai vencer o diabo e o seu exército apenas com um sopro. Serão liquidados. Isso não vai ser arma química não, é o poder de Deus, amém? Não é nada atômico não, é o poder de Deus que vai dizimar todos de uma lapada só. Então, nós vamos ver o julgamento dos ímpios. Nós veremos esse julgamento. Então, após o destino eterno deles, aí então agora vem quem? A igreja, para a sua habitação. Mas lembrem-se de uma coisa, nesse tempo, vai haver aqui na terra ainda, depois do finalzinho do milênio, os cristãos com os corpos glorificados e as pessoas com um corpo natural. Certo? 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 Todo mundo com seu corpo natural. Então, agora vai para a nossa habitação, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será estabelecida na terra e a Bíblia dá todas as dimensões dela, com toda a sua estrutura. Lembra quando disse bem assim Jesus, na casa do meu pai há o quê? Muitas moradas. Ele não se referia ao céu, mas à Nova Jerusalém. Então, vamos para Apocalipse capítulo 21. Versículos de 1 a 7. Ele diz: então eu vi o quê? Novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi o quê? A cidade santa, a Nova Jerusalém. Diga, ô glória! Que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já tinha passado. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aí vai para aquela galera ruim, do 8, pula então para o 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o quê? A noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me o quê? A cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de quem? De Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal.
tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Qual foi a medida? Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 75 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. E como era esse muro? O muro era feito de jaspe e a cidade era de quê, amados? De ouro puro, semelhante ao vidro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. As 12 portas eram que, amados? 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Diga, oh glória. Tem que parar para dar glória. Diga, aleluia. Diga, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e é o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Agora 24. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente quem? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Diga graças a Deus. E eu pergunto para você, aonde está escrito o seu nome? Aonde está escrito? No livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Todos aqueles que fizeram de Jesus Cristo seu Salvador e seu Senhor. Salvador porque reconheceram que são pecadores e precisam de um Salvador. E Senhor porque aceitaram o senhorio de Cristo. E decidiram não mais viver a sua vida pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Ele é o meu Senhor. Aquilo que Ele mandar fazer, farei. Aonde mandares eu ir, eu irei. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o meu mestre. Ele é o meu dono. Diga para seu irmão, diga, que maravilha. Diga, Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, vocês conseguem imaginar essa cidade? Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa cidade? Maior do que muitos países europeus. A quilometragem são 2.100 quilômetros. 2.200. Daqui para o Rio de Janeiro, dá 1.800 quilômetros. É o tamanho dessa cidade.
Só que o tamanho que ela tem em comprimento é o mesmo que ela tem de altura. O muro, 70 metros. Se eu perguntar assim, mas para que muro? Depois eu vou explicar para que muro. Esta é a cidade. Então, agora eu vou falar alguns pontos aqui, que eu fui falando, montando essa ministração hoje, em cima das perguntas que eu imagino que tem em sua mente. Eu sei que a sua mente deve estar aí assim, frutificando de perguntas. Então, esses pontos agora eu vou fazendo como se fosse uma pergunta. E quanto a esta terra? Ela vai ser destruída? Esse planeta Terra, esta terra que nós vivemos, ela vai ser destruída? Sim ou não? Sim ou não? Esta terra? Sim. Vai ser. Vai ser, sim. Como assim? Ele diz, eu estou fazendo novos céus, e ele não diz novas terras, ele diz nova terra. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, abra comigo. Essa galera que brigou essa semana todinha por causa da Amazônia, vai chegar um dia que a Amazônia vai zarpar, querida. Apocalipse, 2 Pedro 3. Todos encontraram? 2 Pedro 3, 6 em diante. E pela água o mundo daquele tempo foi o quê? Submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão o quê? Reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Reservados para quê, amados? Para o fogo. Então, a Bíblia diz bem assim, no versículo 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que todo tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o que, amados? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, um dia, esta terra vai ser destruída, mas Deus vai criar uma melhor. Diga amém. Agora outra pergunta, e nós, como viveremos? Vamos viver flutuando? Vamos viver como os anjos, então, flutuando? Vamos ter asas? Quem quer ter asa aqui? Não vai ter asa não, amada. Deus faz milagre, não faz presepada não, viu? Você já está com presepada já. Não vai ter asa não. Eu pensei que ia ter uma asinha. Não vai ter asa não. Nós teremos o mesmo corpo. Só que o corpo o quê? Glorificado. Jesus, quando ressuscitou, ele estava com o seu corpo como? Glorificado. Quando Maria olhou para ele, pensou que era quem? Um jardineiro. Pensou que fosse quem? O jardineiro. Quando ele apareceu para os discípulos, não disse que ele estava resplandecendo. Disse que ele apareceu, falou, sou eu, estou aqui.
Tomé, veja aqui a marca. Sou eu. Então, a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Então, nós vamos ter um corpo glorificado, mas não vamos ter asa, não vamos ficar em uma condição no céu, flutuando no céu, como se a gente tivesse operando numa dimensão aérea, não. Agora, o nosso corpo não estará mais sujeito a velocidade, espaço e tempo. Nós não seremos oniscientes, mas estaremos de um lugar para outro, apenas debaixo de uma palavra de Deus. A gente vai se locomover de uma maneira transladada, porque o nosso corpo é um corpo glorificado. E vamos precisar ter esse corpo glorificado, ok? A Bíblia diz em Apocalipse 21, que no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1, que então ouvi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, o mar já não existia. Então, essa habitação da cidade santa vai ser na terra. Como serão seus corpos? Glorificados. Vai poder casar novamente? Vai poder casar? Hã? Vai poder casar? Não, não vai poder casar. Não vai poder casar. O que disse Jesus sobre esse assunto? Ele disse bem assim, em Lucas capítulo 20, 34, abra comigo. Deixa ainda lá em Apocalipse aberto. Lucas 20, 34 em diante. Ele diz, Jesus respondeu, os filhos desta terra, desta era, casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão e nem serão dados em casamentos e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então olhem para cá. Não haverá mais casamento. Então vai ser como os anjos. Até porque o nosso corpo sendo glorificado, nós não vamos ter mais o quê? As paixões e os desejos carnais. Estão entendendo? Então nesse aspecto serão como os anjos. Então você que é casado, aproveite o casamento. Amém? E você que não é casado, vai agora ter que arrumar um de qualquer jeito? Também não. Tenha juízo. Ok? Nós vamos ver a face de Deus. Vamos poder ver a face de Deus? Está diante dele face a face? Sim ou não? Ah, sim ou não? Sim ou não? Apocalipse 22, versículo 4. Sim, nós veremos o Senhor. Amém? Apocalipse 22, 4 diz: eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Eles verão a sua face. Amém? Então diga comigo, glória a Deus. Então nós vamos ver a face do Senhor. Estaremos com Ele face a face. Amém? É por isso que não vai ter nenhum espaço para casar, meu irmão, porque a glória é tão grande. O amor é tão grande. A presença nos completa com tanta intensidade.
com tanto amor, com tanta vida, que não há espaço para a carne, nem para emoção. Então nós veremos o Senhor, o nosso Deus, face a face. Amém? Bom, nós vamos ter consciência. Nós vamos ter consciência? Sim, nós vamos ter consciência. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que agora vemos como de uma maneira obscura. Mas vai chegar um dia em que nós veremos o Senhor de fato como Ele é, e seremos como Ele é. Então nós vamos ter a nossa mente, e a nossa mente, ela vai ser melhor do que o que ela é hoje. Ninguém mais vai ter Alzheimer em nome de Jesus, amém? Acabou essa doença. Então, a nossa mente, quem aqui tem uma mente boa, uma cabeça boa? Eu sei que tem uns que são esquecidos, eu sei que tem outros que são assim meio, eu não digo retardado, eu digo assim, que são meio devagar para as ideias, né? Você diz uma coisa, mas tem que desenhar, né? Assim, até... E é mesmo, mas como assim? Tá bom. Né? Mas olha, na glória, o nosso corpo vai ser glorificado e a nossa mente será glorificada também. Você vai ter uma capacidade além da capacidade que Adão tinha. Porque nós estaremos em um patamar de glória acima do patamar de Adão. Porque Adão tinha a glória de Deus nele, mas Adão não tinha o corpo glorificado. Nós vamos estar diante da glória de Deus Todo-Poderoso e o nosso corpo será glorificado. Agora você consegue imaginar o que Adão fez em termos de mente? Como era a inteligência de Adão? Ele só errou quando ele foi escutar Eva. Até aquela abençoada chegar na vida dele, estava tudo certo. Mas chegou ali e atrapalhou tudo. A mulher não é fácil, irmãos. A mulher não é fácil. Deus sabia que a mulher não seria nada fácil. Por isso que Deus só fez a mulher em que dia? No primeiro? No segundo? No terceiro? No quarto? No quinto? No sexto? No sétimo? O que ele fez no sétimo? Ele descansou no sétimo. Aí depois que ele descansou, ele disse, agora eu vou fazer a mulher, porque depois daqui não vou ter mais descanso. Só. Voltando para cá. Diga comigo, a minha mente será mega fértil. Diga, e para o bem. Aleluia. Haverá tristeza e dor? Não. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais dor. Vai ser possível morrer? Não. Não haverá mais morte. Por quê? Porque a morte, em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição, diz que a morte vai morrer. Tá? A morte que mata vai morrer. Não sei quem vai matar ela, mas ela vai morrer. Então a morte já não existe. Teremos outro nome. O seu nome não vai ser mais José Hilton, Claudiston. Também tem que mudar mesmo, né? Graças a Deus por essa parte, minha filha. Cada nome. O que é que eu digo lá atrás? Josefina.
Raimunda, Florentina. Cada nome, meu irmão, só a graça. Só a graça. Então, tem gente que vai mudar o nome e vai dizer, graças a Deus que mudou. Né? Jairzinho, repare que nome. Tenha paciência, meu Deus. É o quê? Ó, Sandra tem uma aluna que o nome é Linda Loura. Misericórdia. Não, irmãos, nós teremos outro nome. Amém? Diga comigo, eu vou ter outro nome. Quantos ficam felizes por isso? Então nós vamos ter outro nome. E não vai ser mais esse nome. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Olha o que ele diz. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca. Com o quê? Com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Bom, nós também vamos ter autoridade sobre outros? Sim ou não? Teremos autoridade sobre outras pessoas? Sim ou não? Sim, teremos. Olha o que ele diz em Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei o quê? Autoridade sobre as nações. Escutem só. Embora aqui esteja se referindo sobre o milênio, essa autoridade, eu vou explicar no próximo ponto que ela vai se estender, essa questão aqui, tá? Então nós teremos autoridade. Outra coisa, como vamos nos vestir? Jeans? Calça rasgada? Não. Pijama? Não. Qual vai ser a vestimenta? Apocalipse 3, 4 e 5. Apocalipse 3, 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Amém, queridos? Então nós vamos ter vestes brancas. Amém? Então você vai estar vestido lá na eternidade. Porque o povo pensa que aquela eternidade como Adão e Eva, nu, não é? No paraíso. Não, irmão, tira isso da cabeça. Vamos receber uma coroa mesmo? Vamos ter coroas? Vai ter coroa? Vai ter coroa ou não vai? Vai. Ele diz assim, no versículo 21. Ao vencedor, é o antes, deixa eu ver aqui, coroa, o 11. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então nós receberemos uma coroa. Amém? Vai ser possível comer? Sim ou não? Comer hambúrguer? Pizza? Não. O que vamos comer? Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Amém? Então nós vamos comer da árvore da vida. Vai ser possível pecar? Vai ser possível pecar? Não. Por que não mais?
porque nós viveremos para sempre em santidade, diante de quem? Do Senhor. Amém? Vamos agora para o último ponto. Essa é uma parte que eu acredito que muitos crentes desconhecem. Aonde viverão salvos? Aonde viverão salvos? Diga comigo, na Nova Jerusalém. Agora, além da Nova Jerusalém, vai haver outras terras e nações? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. Quem está com medo de errar, então, levanta a mão, porque nem disse um, nem disse outro, né? Está com medo de errar. Então, sim, haverá outras nações, além da Nova Jerusalém, que será habitada pelos salvos, pelos anjos, querubins, serafins, pelos seres espirituais. É a habitação da Nova Jerusalém, todos com o nome escrito no livro da vida. Mas lembra quando eu fiz a leitura da Nova Jerusalém que disse que tinha portas, tinha muros, e eu falei assim, para quê? Depois eu explico. Então, ali vão viver os salvos na Nova Jerusalém, mas haverá nações e terras. Lembra que eu falei que no milênio vai haver aqui dois tipos de pessoas? As pessoas com os corpos naturais, os que não foram salvos, os que não se submeteram à imagem da besta, que morreram, mas também vai ter aqueles que não foram enganados pelo diabo no milênio, que eles não cederam ao diabo, eles não foram enganados quando o diabo foi solto no final do milênio. E essas pessoas estão habitando na terra durante 1000 anos, casadas, fazendo filhos, tendo sua vida normal. Então, todas as nações serão povoadas por essas pessoas, que temerão a Deus, mas não terão seus corpos glorificados, porque ou nasceram no milênio, ou então foi nesse período aí pós-milênio. Vamos explicar agora Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 9. Já estou concluindo, tá? Vamos explicar sobre o milênio para você entender essa outra parte. Apocalipse capítulo 20. Olha o que ele diz. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e o pôs um selo sobre ele para impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos que se assentaram, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos, porque é quando eles vão participar do julgamento, né, do que eu expliquei. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, no caso a igreja. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante quanto tempo? 1000 anos. 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar, o que, amados? As nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog,
a fim de reuni-las para a batalha do Armagedon. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de enxofre. Já expliquei para papai. Então, aqui já mostra que sobre o juízo do Satanás, mas mostrando aqui sobre as nações sendo habitadas no milênio. Então, aqueles que morreram no período da grande tribulação foram salvos, foi para o céu, desceu com Cristo e reinou aqui no milênio. Durante o milênio, esses com os corpos naturais continuaram montando as suas famílias. Veja 1 Coríntios capítulo 15. Deixe aberto em Apocalipse que eu volto já já para aí. 1 Coríntios capítulo 15. Diz bem assim: o último inimigo a ser destruído é o quê? 26. Apocalipse 15, 26. O último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Então, como a morte não vai estar reinando mais no período do milênio, o que vai acontecer então? As pessoas continuarão vivendo anos e anos. Então, olhem para cá. No milênio, ninguém vai morrer. Ninguém. As pessoas vão alcançar por mais de 1000 anos. Mas qual é a sua idade? 1100. Qual é a sua idade? 1050. Qual é a sua? 1030. Qual é a sua? 700, porque já nasceu com 300 anos de milênio. Então, as pessoas vão nascer e vão continuar, mas todas tendo o seu corpo o quê? Natural. Só vão saber do que o diabo fez, da existência da terra, porque a Bíblia, ela não vai o quê? Desaparecer. A Bíblia, diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Assim como nós temos o registro do que houve com Noé, com Sodoma e Gomorra, com a época de Jesus, essas pessoas do milênio terão o registro da nossa vida. Tudo está em Apocalipse. O que é Apocalipse? Aquilo que é o desvendar do que está por vir. Nós não vivemos Apocalipse ainda, mas tudo que está em resta de Apocalipse vai acontecer. Então, as pessoas que estarão vivendo terão conhecimento do que se passou aqui, até porque elas vão se deparar com pessoas com um corpo diferente do delas. Como? Como vocês têm esse? Por que você tem esse corpo? Aí você vai explicar. Sim, eu tenho esse corpo porque eu faço parte da igreja. Eu fui salvo, eu fui redimido por Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, esse que eu adoro. Eu ressuscitei com Ele. Então, haverá toda uma explicação do reino de Deus para essas nações, até porque elas serão bem fundamentadas para que o diabo, quando for solto, não engane essas pessoas, porque ele vai tentar enganar e vai conseguir enganar muita gente ainda. Agora vem a questão: essas pessoas terão uma vida normal? Vamos explicar. Isaías capítulo 65. Isaías 65. Versículo 17 em diante. Diz bem assim: todos encontraram? Pois vejam, criarei o que, amados? Novos céus e novas terras, não, nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria.
por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais ouvirão nela voz de pranto, choro e tristeza. Olhem para cá. Agora, no versículo 20, ele não fala agora sobre o povo que habita na Nova Jerusalém. Ele fala sobre essas pessoas que habitam nessas nações. Diz bem assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será o quê? Jovem. E quem não chegar aos 100 será o quê? Maldito. Olhem para cá. Aqui ele está se referindo a essas pessoas que viverão fora da Nova Jerusalém. Porque da onde são essas crianças? Se quem está na Nova Jerusalém não vai casar, não vai ter filho, então serão filhos naturais dessas pessoas que passaram pelo milênio. Estão entendendo, queridos? Amém? 21. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem. Não vai ter mais espaço para o MST. Glória a Deus. Perdeu. Nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Agora, o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com o boi, mas ao pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Então nós vamos ter uma vida, nós não, essas pessoas vão ter uma vida normal. Apocalipse, capítulo 22. Já estou concluindo, tá bem? Nas últimas partes já. Apocalipse 22, mais uma vez, nesse texto aqui, olhem para cá. Nesse texto de Apocalipse 22, fundamenta isso que eu estou ensinando, que haverá outras nações além da Nova Jerusalém. Vamos lá, versículo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Apocalipse 22, versículo 1. Claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida. Isso dentro da onde, queridos? Da Nova Jerusalém. Estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para quê? Para cura para as nações. Olhem para cá. Essa palavra aqui, cura, não é cura de doença, é saúde. Essas folhas da árvore da vida vão produzir saúde para as nações. Então, observe que ele faz aqui uma distinção entre o que acontece na Nova Jerusalém e o que acontece nas outras nações. Por que não é cura de doença nas outras nações? Porque não vai haver mais enfermidade. Enfermidade é obra de quem? Do diabo. Não vai haver mais enfermidade nenhuma. Continuando. Já não haverá maldição nenhuma, do que eu estou explicando. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos a servirão. Eles verão a sua face, se referindo à Nova Jerusalém,
e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles precisarão de luz de candeia. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Vamos agora mais uma vez para Isaías, capítulo 66. Agora é Isaías 66 e vou concluir com essa leitura, essa ministração. O pastor Kelvin pode assumir aqui com um grupo de louvor. Nós vamos cantar aquela canção que cantamos por último. Não vou me apegar às coisas daqui. Isaías 66, 22 em diante. Grupo de louvor, ok, queridos? Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morre, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Olhem para cá. Essas pessoas que viverão essas nações, elas vão sempre se apresentar diante do Senhor e levar honra, presentes para o Senhor. Só que enquanto eles estiverem indo para Jerusalém, a Nova Jerusalém, levar essas honras para o Senhor, eles vão ver o lugar de sofrimento que as pessoas estão, no lago de enxofre. A Bíblia diz que eles vão ver os seus cadáveres, o sofrimento deles. E isso vai servir para quê, irmãos? Essa visão. Para que essas pessoas tenham temor. Lembre-se, Lúcifer era o nome do diabo antes dele pecar. Lúcifer estava no céu, sim ou não? Fazia o quê? Era um querubim ungido para a parte do louvor e da adoração. Lá no céu, Lúcifer, sem ter o diabo para tentar ele pecou, certo? Subiu ao coração dele a vaidade, a soberba, o querer influenciar para ter o seu ajuntamento. Foi expulso. Então, como Deus agora cria novos céus e nova terra, Ele deixa então com que as pessoas vejam esse lugar de tormento, para que isso sirva como se fosse o quê? Um aviso, um exemplo. Olha, esse foi o destino daqueles que se rebelaram contra mim, contra a minha santidade, contra a minha presença. Então sempre que as nações forem levar honra ao Senhor, vão ver esse lugar de tormento, os cadáveres em sofrimento eterno. É por isso que não vai haver mais chance de pecado. Amém? Qual é o resumo que nós temos dessas 4 ministrações? Sobre a eternidade, céu e inferno, tribunal de Cristo, juízo final e o estado eterno. Nós temos que estar bem com Deus, amados.
Não fundamente a sua vida no engano. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica está enganando quem? A si mesmo. Você não vai enganar o pastor, não vai enganar a esposa não vai enganar marido, não vai enganar pai, não vai enganar filho. Você está enganando você mesmo e está colocando a sua vida, o seu destino eterno em perigo. Temos que viver para o Senhor, queridos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Cremos e esperamos pelo arrebatamento, mas o Senhor pode nos chamar a qualquer hora. Por isso, temos que viver com as malas prontas. Amém? Temos que zelar por nossa família. Temos que zelar pelos nossos bens. Nós não podemos pegar os nossos bens e sair torrando, dissipando tudo irresponsavelmente. Nós temos que saber o que estamos fazendo com o nosso dinheiro que Deus nos dá. Porque o dinheiro que Deus nos dá aqui, nessa terra, não é só para lhe dar uma condição confortável. É para você usar em benefício do reino também. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Então, avalie a sua vida. Amém? E se tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, se arrependa diante dele. Se arrependa. Fala: Senhor, tira as impurezas da minha alma, essas fraquezas que querem destruir a minha vida. Peça para Ele limpar você por dentro. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.